técnica que eu vou te ensinar chama CEPT e ela serve para duas coisas. Ela serve ou para faturar 10 mil vendendo terapia, na verdade você pode faturar mais, você pode faturar um pouco menos, depende do quanto cabe na tua agenda, né? E do quanto você cobra também, apesar que eu vou te ensinar a cobrar o valor exato para você conseguir fazer os 10k por mês com terapia. Então você pode usar o CEPT para isso, ou você pode usar o CEPT também para criar um infoproduto e faturar até 100k dentro de um ano, tá? No caso aqui, o foco é faturar 10k com terapia mês, tá bom? Então, essa é a aula. Isso aqui é extremamente possível de se fazer, tá? Isso aqui não é difícil de se fazer, ainda mais no nicho de terapia, num país igual o Brasil, tá? E eu vou te ensinar agora o porquê que isso é possível, tá bom? Muito importante que você entenda uma coisa. Isso aqui não é uma aulinha de 5 minutos, não é uma aulinha de 10 minutos. Isso aqui é uma aula, tá? Então a gente vai estudar bastante coisa. Só o conteúdo de introdução aqui, ó, ele já é um mapa mental relativamente grandezinho aqui, né? Então, e a gente tem outros aqui para a gente ver. Então, é, não é uma aula para você vir pô, vou assistir rapidinho e vou sair. Não, tipo, é uma aula para você parar e assistir com calma e estudar, pegar caderno, pegar lápis, fazer anotações aí, tá bom? Senão você vai perder um baita de um conteúdo monstruoso, tá bom? Então vamos lá. Aula gratuita sobre o CPT, né? Essa apresentação aqui que a gente vai ver. Para quem que é essa aula? Essa aula é para qualquer terapeuta de qualquer segmento da terapia. Então é hipnose clínica, psicologia clínica, TCC, barra de axis, massoterapia, yoga, qualquer coisa que você trabalhe com terapia, que você use como ferramenta de terapia, você pode usar você pode usar o CPT para fazer a aplicação de clientes, né? O CPT ele também funciona para outras áreas, não precisa ser necessariamente para terapia, mas aqui o nosso foco é terapia, então eu desenhei ele especialmente para terapia, tá? Quem que vai ter um pouco de dificuldade de faturar os 10k com o CPT é aquele público, aquele terapeuta que mora em cidade pequena e não atende no online, tá? Se você mora em cidade pequena, mas você atende online, tá tudo bem. Você consegue fazer os 10k muito fácil. Só que, sei lá, vamos supor que você é massoterapeuta, você mora numa cidade muito pequena e você não consegue fazer o seu atendimento online porque você precisa tocar na pessoa. Aqui já começa a ficar muito difícil se o pessoal da sua cidade não ganha tão bem, se você não consegue cobrar um preço, o preço que vale o seu serviço ali, começa a ficar mais difícil. Significa que não é possível? Não, não é isso que quer dizer. Só significa que é mais difícil. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas mesmo assim dá para você conseguir os 10k. Agora, se o seu atendimento é online, né? Pô, não, eu consigo fazer o atendimento online, não importa se a sua cidade é pequena, se a sua cidade é grande, tá? Tá tranquilo, você vai conseguir fazer os 10k muito fácil e você vai falar assim, eu não acredito que eu não fazia 10k antes, tá? Desde que você siga o CPT, é claro, beleza? Eu me decepcionei um pouco com os terapeutas. Eu vou contar para você por que que eu me decepcionei com o terapeuta, tá? É o seguinte, ó, quando tu olha para o Brasil, né, pô, vamos olhar o Brasil e pensar no mercado de terapias e pensar no mercado que tem disponível para o terapeuta, né? Você vê alguns dados, né? E eu não vou entrar muito a fundo nesses dados aqui, mas pô, uma pesquisinha rápida no Google ali você consegue encontrar. E eu também não quero ficar falando desses dados porque para mim é chover no molhado, já que provavelmente você já tem acesso a essas coisas. Mas se você olha alguns dados, né, sobre o Brasil e sobre a saúde mental, você fica, é claro que preocupado, né, porque o Brasil ocupa, né, ele está no topo ali dos rankings de problemas com saúde mental. Então você fica preocupado, só que você enxerga que existe um mar de possibilidades para terapeutas trabalhar. Então, ó, o Brasil ele é líder mundial em casos de ansiedade, infelizmente, mas é líder mundial em casos de ansiedade. O Brasil é o segundo país afetado pelo burnout, só perde para o Japão.
tá? E é o segundo em caso de depressão na América, só perde para os Estados Unidos. Né? Então, olha só, o Brasil ocupa o topo, né? Está no ranking ali, primeiro e segundo lugar, dos principais problemas mentais do mundo. Né? O terceiro dado ali no caso da América, mas enfim, o Brasil está no topo. E quando você olha para o tamanho do Brasil, né, e você pensa na, na quantidade de pessoas, né, o tamanho da população do Brasil, e aí você pega um dado tipo da ansiedade, que se eu não estou enganado é 18% das pessoas do Brasil sofrem com ansiedade, né? Vamos arredondar para 20 só para ficar mais fácil. Então 20%, aí tu pega 200 milhões de habitantes, é 40 milhões de pessoas, se eu não estou muito ruim de matemática. 40 milhões de pessoas sofrem com problemas de ansiedade. Né? Então você olha para tudo isso e você fala assim, caramba, terapeuta ganha dinheiro, pô. Era o que eu pensava, pelo menos, quando eu resolvi trabalhar com terapeuta, né? Porque eu conheci o Michael e aí eu via o Michael fazendo dinheiro com terapia, né? Cobrando 2K no tratamento dele. Vi ele já fazendo, né, 20K com R$ 300. E aí tu fala assim, pô, todo terapeuta ganha dinheiro, eu vou grudar nesses caras, pô. Porque se eu grudo nesses caras, eu também vou ganhar dinheiro. E aí eu comecei a trabalhar com os terapeutas, né? Então o que eu fui fazer? Eu fui dar consultoria de marketing para terapeuta. Né? Então, ó, eu juntava ali o útil com o agradável. Eu gosto de terapia, sou um moleque que gosta de estudar terapia e, pô, vou rachar de ganhar dinheiro. Fui dar consultorias para terapeutas. E no ano de 2022 eu dei 150 consultorias gratuitas para terapeuta. E talvez você seja um desses terapeutas que passaram pela minha consultoria gratuita. E aí eu descobri três coisas, né, que me decepcionaram, que me deixaram bem frustrado, tá? Terapeutas não ganhavam tanto, na verdade não ganham tanto quanto eu achava. Então eu achava que eles ganhavam muito e descobri que a maioria dos que eu conversei ganhava menos do que 5 mil. Muitos desses que eu conversei não conseguiam viver exclusivamente da terapia. Então ele atendia na clínica, mas ele fazia um trabalho extra para conseguir um dinheiro. Ele era professor de yoga, né, ou usava yoga como terapia, mas precisava de cortar o cabelo para ganhar uma grana extra. Então, assim, ele sempre estava dependendo de outro trabalho além da terapia, porque se fosse só a terapia, ele não conseguiria vender. E a maioria desses que vendiam terapia não vendiam a terapia pelo valor que eles achavam que a terapia valia. Então, sei lá, o trabalho dele, ele acredita que vale R$ 200 a sessão, ele estava cobrando 60, R$ 50, porque se não fosse assim, ele não conseguia vender. Ou seja, era totalmente ao contrário do que eu achei que era. Eu achei que eu ia encontrar um mercado fértil, com a galera rachando de ganhar dinheiro, né? Porque infelizmente é um mercado fértil, mas eu encontrei um monte de profissional sem grana, né? Ganhando menos do que eu achei que ganhavam e muitos deles precisando até de outras rendas, né? de outros trabalhos para conseguir dar conta ali de se manter e etc. E conseguir então viver ali da terapia e de mais algum outro trabalho. Enfim, eu fui anotando todas essas coisas, eu fui conversando com eles, eu ia identificando, né, problemas, coisas que estavam erradas, coisas que eles cometiam de erros e etc. Fui criando várias anotações, né? E aí eu comecei a pensar, pô, não é difícil fazer 10K com terapia, né? Não é difícil fazer 10K com terapia. Porque para pensar comigo, né? Vamos lá, se você cobra 400 por pacote, né? Vai lá de quatro sessões por mês, né? 100 por sessão, você precisa de 25 pacientes. Né? Pensa num ambiente online, e é por isso que eu digo que para quem está online isso é mais fácil. Porque quem está online, né,
ele consegue vender para os 200 milhões de brasileiros. Né? E assim, todo mundo precisa de terapia, pô. Todo mundo precisa de terapia. Então vai lá, tu tem 200 milhões de pessoas. Você acha que tu não consegue encontrar 25 que tá disposta a pagar 400 para você por mês? E aqui eu tô pensando num valor baixo, pô, tô jogando a sessãozinha ali a R$ 100. Eu acho que isso aqui tá até abaixo do conselho de psicologia, né, da tabelinha lá. Acho que tá até abaixo, não sei, preciso me atualizar. Mas eu acho que tá, pô, do valor mínimo ali, né? Não sei. Se você cobra um pouquinho mais caro, se você cobra R$ 150, né? Ou seja, 600 no mês, é necessário 17 pacientes de 200 milhões de habitantes. Você não consegue 17 que está disposto a pagar R$ 600 para você. Né? Eu acho que na tua cidade, se tu sair no teu bairro aí, batendo de porta em porta, eu acho que tu consegue esses 17. Dependendo da cidade que você mora, é claro, tudo isso influencia. Né? Mas 17 não é um número. E esses 17 aqui já te daria os seus 10k. Daria um pouquinho mais, na real, né, do que 10k. Se você cobra um pouquinho mais caro, né, 200 por sessão, 800 no mês, é 13 pacientes, pô. Tu precisa de 13 pacientes. Né? E aí vem essa argumentação aqui. No meio de 200 milhões de pessoas, tu não consegue, você não consegue 13 pessoas. Né? Então, assim, eu olhava para isso e eu ficava, pô, meu, como que essa galera não tá conseguindo? Pô, elas não estão atentas pro online, ou elas não estão fazendo direito. Né? Porque pô, é muito possível, é muito fácil isso daqui. É só 13 pessoas, cara. Tu não vai precisar convencer milhares, é 13 pessoas. Né? Claro que, pô, paciente de terapia é rotativo, né? Um mês o cara faz, outro mês ele não. Mas, pô, se tu tem uma estratégia que te trouxe 13 e você aplica essa estratégia o tempo todo repetindo isso, né? Você não vai ficar só nos 13 aqui. Tu vai aumentar esse número, pô. Então, assim, é fácil, não é difícil. Quer dizer, é fácil também é forçar a barra, né? Pô, porque tem que trabalhar, não é tipo assim, ah, vou fazer um negocinho ali e já era, pô, não é assim. Então, assim, não é fácil, tá? Mas é possível, beleza? Ou melhor, não é difícil. Não é fácil, eu não quero que você ache que é fácil, mas não é difícil, tá? Você não vai sofrer para fazer 10k. 10k de terapia no online, sendo bem sincero, é um valor bem, bem fácil de conseguir, tá? Não é um valor absurdo, não. Talvez você olhe aqui e fale, nossa, pô, 10k, dinheiro pra caramba, mas na terapia você vai ver que dá para conseguir isso aqui. É claro que, pô, será que você consegue atender 13 pessoas, né? Pô, numa semana? Eu acho que consegue, né? É claro que tem o pós, né? Se você trabalha ali com a psicologia clínica, você vai ficar fazendo anotações da pessoa e tal, não sei o que, tem o seu arquivo, você tem que ficar atualizando esse arquivo, né? Mas, pô, 13 pessoas é o quê? Duas pessoas por semana, se você. Duas pessoas por dia, né? Em alguns dias você vai ter que atender três ali, de segunda a sexta, né? Para dar as 13 pessoas. Então, eu acho que é bem possível, né? Bem fácil. Inclusive, esse aqui é um valor que eu recomendo, cobrar duzentão na sessão. É um valor fácil de cobrar, assim, se você constrói um valor bem construído, né? E a gente aprende isso na hora que a gente estiver falando das fases aqui, né? Do CEPT, né? Porque o CEPT, ele tem algumas fases. E aí, a hora que a gente vai falando das fases do CEPT, aí eu te falo exatamente na hora que você tem que construir esse valor para conseguir cobrar esses R$ 200 aqui, tá? É, aí pode vir algumas dúvidas na sua cabeça, né? Que eu já até antecipei algumas aqui, ó. Eu não consigo 13 pessoas nem cobrando R$ 80. E aí, eu conversei inclusive com uma terapeuta esses dias, ó. Você pode falar assim, eu não consigo 13 pessoas nem de graça, pô. Você acha que eu vou conseguir 13 pessoas cobrando R$ 200, né? Você não consigo nem de graça. E aí, isso acontece pelo seguinte motivo: terapeuta não sabe fazer marketing.
E tá tudo bem. Terapeuta não estudou para fazer marketing. Terapeuta estudou para ser terapeuta. Né? É igual eu não sou terapeuta. Eu sou marqueteiro, sou copywriter. Eu estudei para escrever copy, eu estudei para escrever texto persuasivo, eu estudei para desenvolver estratégia, né? Não estudei para atender as pessoas. Tanto é que eu não atendo ninguém, não tenho clínica, não sou um psicólogo que ensina marketing para psicólogos. Eu sou um marqueteiro que faz marketing para terapeutas. É isso que eu sou, copywriter, tá? Marqueteiro às vezes soa meio pejorativo, né? Mas enfim, então o terapeuta não sabe fazer marketing, né? E por não saber fazer marketing, ele não consegue nem de graça. Nem de graça a pessoa quer, né? Tá pior do que injeção na testa, né? Porque tem aquele ditado, né? De graça tem injeção na testa, aqui o terapeuta tá pior. Nem de graça tá conseguindo. Então, ó, motivos pelos quais os terapeutas não conseguem vender a terapia, né? Não conseguem ganhar dinheiro com terapia. Eles acham, eu dando spoiler aqui da conclusão, fecha. Eles acham que o motivo é as pessoas não se interessarem por terapia, né? Eu estava olhando ontem, nos últimos 30 dias já teve quase 100 mil pesquisas sobre terapia online no Google. Só nos últimos 30 dias, quase 100 mil pesquisas de terapia online nos últimos 30 dias no Google. Será que as pessoas não se interessam por terapia? Ou será que é você que não sabe vender? Na real, para mim, isso é certeza. Não é que as pessoas não se interessam por terapia, elas se interessam. É você que não está conseguindo vender. Ainda mais quando é psicólogo, né? Que atende lá na salinha, lá no 15º andar, numa sala escondida, né? Lá da avenida tal, e acha que o paciente vai encontrar ele lá naquela salinha lá, que o boca a boca vai resolver o problema dele. Não vai. Não é igual a padaria. Tem uma moto passando aqui, não sei se você está ouvindo, mas não é igual a padaria, que a pessoa tá passando ali na frente, vê a padaria e opa, vou comprar ali e tal. Não, pô. Tu tá lá no 15º andar escondido, pô. Ninguém vai te ver lá, ninguém. Né? Então, se tu fica dependendo só de boca a boca para vender, não vai vender. Se tu fica dependendo só do teu currículo para vender, não vai vender, pô. Ninguém liga, ó, dói, tá? Terapeuta dói, mas ninguém liga pro teu currículo. Ninguém liga para a faculdade que você fez, ninguém liga para o doutorado, ninguém liga. Eles ligam para quem resolve o problema. E é por isso que tem muito terapeuta que tem menos formação do que você com a agenda lotada, enquanto você não tem agenda lotada. Porque enquanto você fica vendendo teu currículo, coloca lá o seu CRP lá, coloca a formação do não sei o que e tal, Tony Robbins e coach não sei da onde, e hipnose, pá. E ninguém liga para isso. Aí vai um cara lá com uma bio ridícula, né? Não sei a pira que as pessoas têm com bio, né? Aí vai um cara com a bio ridícula lá, não tem nada do cara, né? Tá escrito lá, eu ajudo pessoas, que inclusive é outra coisa também, é péssimo, né? Aqui todo mundo coloca, eu ajudo pessoas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O cara vai lá com essa bio ridícula, né? Que não tem nada do currículo dele e racha de vender dinheiro, de vender terapia. Né? Mas por quê? Porque está vendendo certo. Né? Então, assim, se você acha que as pessoas não se interessam por terapia, é bizarro, né? Porque as pessoas não se interessam por terapia, mas não tem um terapeuta na tua cidade que está com a agenda lotada. Pessoas não se interessam por terapia. Pô, o meu sócio Maicon lá está com um cliente. Né? As pessoas não se interessam por terapia. Pô, tanto terapeuta por aí, né? Tantas pessoas, tanto terapeuta de agenda lotada, tantas pessoas pesquisando por terapia online. Eu digitei só terapia online. Né? Imagina se eu for digitando aí hipnose clínica, terapia presencial, sei lá o que, né? Se eu for brincando com as palavras. Então, assim, as pessoas se interessam por terapia. É você que não sabe vender. E aí aqui vem, ó, terapeuta não sabe vender. Terapeuta não sabe fazer marketing.
E isso aqui me pegou, cara. Terapeuta não se posiciona na internet, principalmente psicólogo. E o terapeuta que se posiciona, ele se posiciona errado, se posiciona de maneira aleatória. Fica postando story nada a ver, fica postando reels, fazendo as dancinhas, fica postando uns conteúdo de motivacional. Uma vez eu estava analisando o conteúdo de uma terapeuta, de uma psicóloga, inclusive, e o perfil dela era citação de frase de terapeuta famoso, sabe? De Freud. Ela tinha a citação de Freud, dos teóricos famosos, né? Várias citações do Freud, várias citações aí de filósofos também, etc. Tal, 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 e era um perfil grande. Mas assim, pô, ninguém se interessava pelo trabalho dela. Né? Por que ela tinha um perfil grande? Porque as pessoas se interessavam pela frase e não pelo trabalho. Então, assim, não sabe vender, não se posiciona na internet e quando se posiciona errado. Né? Então, conclusão: terapeutas precisam de um plano prático de captação de cliente. Foi essa conclusão aqui, ó, que me fez criar o CEPT. Eu vou fechar aqui só para você ver o que é o CEPT. Né? O CEPT, então eu já expliquei no comecinho ali, mas só para voltar, ele tem dois objetivos. Né? Você pode usar o CEPT para duas coisas. Você pode usar o CEPT para faturar 10K com terapia e você pode usar o CEPT para criar um infoproduto que fatura 100K em um ano. Essas duas coisas você consegue fazer com o CEPT. No caso aqui, a gente vai focar na terapia, que é o nosso objetivo. Tá? O CEPT para terapia, ele tem 5 fases. Ele tem a primeira fase aqui, deixa eu fechar essas janelinhas aqui, depois eu explico elas para vocês. A primeira fase é o pegando a sua PM, já já vocês vão entender o que é PM. A primeira fase, né? Pegando a sua PM. A segunda fase, o cliente fascinado pelo que você entrega. A terceira fase, ajustando o seu serviço. Quarta fase, atraindo o público certo. Quinta fase, crescendo a audiência. E aí, na sexta fase aqui, né, que já não é mais uma fase do CEPT, é o próximo passo. Né? Então, essas 5 fases aqui é o que faz o CEPT funcionar. E assim, não dá para pular nada. Antes de fazer a segunda, tu tem que fazer a primeira. Antes de fazer a terceira, tu tem que fazer a segunda. Antes de fazer a quarta, tu tem que fazer a terceira. Antes de fazer a quinta, tu tem que fazer a quarta. E antes de você fazer a sexta, chegar na sexta, tu tem que ter feito as outras 5. E uma é consequência da outra. Né? Essa aqui só vai funcionar se essa aqui acontecer. Essa aqui só vai funcionar se essa aqui acontecer. Essa aqui só vai funcionar se essa aqui acontecer. E assim vai. Isso aqui, ó, né, nessa parte aqui, que é o resultado, né, que já vai estar faturando 10K, isso aqui só vai acontecer como consequência disso aqui. Se você fizer tudo isso aqui certinho, né, isso aqui vai acontecer para você. Do mesmo jeito que se eu começar a comer desesperadamente aqui, eu vou aumentar meu peso, vou ficar gordo e vou desenvolver um monte de problemas, dependendo do que eu estou comendo. É consequência. Né? Então, se você faz isso daqui, aplica isso daqui, a consequência é isso aqui, tá? Consequência é isso aqui, beleza? Então, vou passar agora por cada uma das fases com você, tá? Ó, e aí, enquanto você estiver assistindo a aula, você vai ver que vai estar escrito assim, ó, aula gratuita, treinamento fechado, aula gratuita, treinamento fechado, aula gratuita, treinamento fechado. As aulas do treinamento fechado, olha só, eu vou abrir essa aqui para você, ó, elas são gigantescas, né? Isso aqui é uma aula de PM dentro do treinamento fechado. Então, assim, se eu for falar disso aqui, a gente vai ficar muito tempo. Então, obviamente, isso aqui eu não vou falar aqui, isso aqui eu vou falar dentro do treinamento fechado. Mas, ainda assim, você vai ter todo o mapa aqui na tua mão para você aplicar. Beleza? Então, os balãozinhos que a gente vai usar vai ser esses balãozinhos aqui, ó, que são o da aula gratuita. Então, fechou. Então agora a gente vai entender então como funciona aqui a primeira fase, que é o pegando a sua PM. Aí o que é a PM? A PM é uma parcela do mercado, é um pedacinho do mercado. Né? Também é conhecido como nicho, né? As pessoas normalmente chamam de nicho. Eu não gosto de chamar de nicho
porque eu acho que parcela do mercado fica mais fácil de entender. Então eu gosto de chamar de parcela de mercado e não de nicho. A pessoa que está então, que a pessoa que utiliza o CEPT, né, dentro da primeira fase, o único foco dela, a única coisa que ela faz quando ela está aplicando o CEPT é pensar em resolver os seus problemas do nicho. Então ela pensa no quê? Né? Ela pensa em como ela vai encontrar a parcela de mercado, ela pensa em como se posicionar dentro dessa parcela de mercado, ela pensa como se diferenciar dentro dessa parcela de mercado. Né? E aí que está a diferença de quem usa o CEPT para uma outra pessoa que usa, sei lá, sai chutando balde aí, né? Para o terapeuta que sai chutando balde tentando fazer marketing de qualquer maneira. Porque a pessoa que está no CEPT e entende que a primeira fase é pegando a parcela, ela não vai se preocupar em produzir conteúdo, ela não vai se preocupar em fazer anúncio, ela não vai se preocupar com vídeo de vendas, ela não vai se preocupar com preço, não vai se preocupar com nada. A única preocupação dela na primeira fase é definir isso aqui, é definir a parcela dela de mercado. Eu vou dar um exemplo para você, né? Dentro do CPT eu ensino exatamente como você faz isso, mas eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você seja um hipnoterapeuta. Um hipnoterapeuta já é uma parcela do mercado de terapias, né? Então você tem o mercado de terapias e dentro do mercado de terapias você tem uma parcelinha ali que são as pessoas que usam a hipnose para tratar pessoas. Então isso é uma parcela do mercado, né? É, Aí, além de ser um hipnoterapeuta, você pode ser um hipnoterapeuta que só trata ansiedade. É um hipnoterapeuta que é focado em ansiedade, em resolver problemas de pessoas ansiosas. Você pode ser mais específico ainda. Você pode ser um hipnoterapeuta que resolve problemas de ansiedade, tipo ansiedade pós-parto. Né? Você atende mulheres que têm ansiedade pós-parto. E você pode ir mais específico. Você é um hipnoterapeuta que trata ansiedade de mulher pós-parto é, e que você só usa hipnose de regressão de vidas passadas para isso. Né? Ou você usa só hipnose de regressão de memórias, ou você usa hipnose conversacional. Então, assim, você tem uma abordagem específica. Né? O que você está fazendo? Você está pegando a sua parcela do mercado, né? Aqui a gente chama isso de parcela da parcela do mercado. Então eu tenho a parcela do mercado, dentro da parcela do mercado eu pego uma outra parcela, dentro da parcela eu pego uma outra parcela, eu vou nichando, né? Eu ensino isso dentro do CPT tudinho, né? Então, isso é parcela do mercado. A primeira fase, a primeira coisa, né? O primeiro passo, né? É resolver isso, tá? Eu sei que você já ouviu muitas pessoas falando sobre nicho, falando que você tem que nichar, a importância do nicho, e, meu, isso pra gente que aplica o CPT, é primordial, assim, você precisa fazer isso, né? Isso faz parte do nosso fundamento de produto de qualidade, né? Você ter esse nicho aí. A parcela do mercado, ela também está ligada à questão do valor, né? Aqui, ó, dentro dessa fase aqui, que é a fase 3 que é ajustando o serviço, eu falo muito sobre valor. Tem uma aula gigantesca sobre valor, sobre como construir valor, né? Como é que eu faço para cobrar? Sabe quando você vai falar o preço da sua sessão, né? Você fala, pô, é R$ 500, R$ 200. E a pessoa acha que vale mais a pena ela gastar R$ 200 no final de semana ali do que gastar R$ 200 na sua sessão, né? Tipo, pô, tá caro. Essa aula de valor aqui que a gente ensina aqui, ela tá muito ligada a isso, né? Então a gente faz o quê? A gente ensina você a gerar valor, tanto valor ao ponto da pessoa olhar para aquilo ali e falar, pô, né? Perto de tudo que vai acontecer comigo, né? Pagar R$ 200 nessa sessão aqui, pô, tá de boa, né? Então tá muito ligado, tá muito ligado. A parcela de mercado está muito ligada à geração do valor, né? Se você ainda cobra barato, olha só, se você ainda cobra barato, o motivo pode ser porque você ainda não está usando a PM da forma correta, né? Ou seja, se as pessoas não percebem, sei lá, se as pessoas olham para você e falam assim, pô, é mais um, né? Mais um psicólogo, né? E está querendo cobrar R$ 300, sendo que tem outro psicólogo ali na esquina que cobra R$ 80. Por que eu vou fazer no de 300 se tem um cara de 80? Né? É porque você não está conseguindo gerar o valor, é porque você não está usando a parcela do mercado com esse objetivo. Né? Enfim, então o foco é esse. O foco da primeira fase
é esse, tá? É pegar a tua parte do mercado ali, pegar a tua PM. Já na fase 2 a gente vai trabalhar com o que eu chamo de cliente fascinado pelo que você entrega. Né? Existe um tipo de cliente que é fascinado por TCC, né? Existe cliente que é fascinado por hipnose clínica. Existe cliente que é fascinado por yoga. Existe cliente que é fascinado por massoterapia. Existe o cliente que é fascinado pelo que você entrega, né? Exatamente pelo o trabalho que você faz. Nessa fase 2 a gente encontra essa pessoa, né? A gente, na verdade, a gente descreve essa pessoa e depois a gente vai atrás dela, né? E a gente vai atrás dela ali na fase 4 daí, né? Esse atraindo o público certo é esse cliente aqui que a gente encontrou. Né? Então, toda a pessoa que está na fase, quem usa o CPT, então, ó, a primeira coisa que ele faz, ele define a PM. Depois que ele define, beleza, já sei aonde eu vou atuar. Como são as pessoas que estão atrás disso aqui, né? E aí você vai encontrar elas. E aí, ó, aqui está escrito, ó, existe um grupo de pessoas que é fascinado pelo tipo de terapia que você entrega. Inclusive, existe um grupo que nem sabe que é fascinado pelo que você faz. Isso aqui ainda é o mais louco, cara. Porque existe uma galera que se conhecesse o que você faz, ficaria apaixonada. Existe a pessoa que a hora que ela conhecer a TCC, ela vai ficar apaixonada pela TCC. Existe a pessoa que a hora que ela conhecer a massoterapia, ela vai ficar apaixonada. A pessoa que conhecer, tá me fugindo os nomes das terapias aí, terapia holística, ela vai ficar fascinada. A hora que ela conhecer a barra de axis, ela vai ficar fascinada. Então, existem essas pessoas. Você precisa ir atrás delas, né? Então, ó, a pessoa que está aqui, ela foca em encontrar esse grupo que é fascinado e encontrar aquele grupo que não sabe que é fascinado, mas que é fascinado. O foco é esse, tá? Encontrar essa pessoa está diretamente ligado à sua taxa de conversão, ao que você vai entregar no final e ao valor do seu produto, né? Na verdade, encontrar essa pessoa, né, ter essa pessoa aqui, está ligado a tudo que você vai fazer, né? O seu serviço ele é baseado nessa pessoa, os seus anúncios é baseado nessa pessoa, o seu conteúdo é baseado nessa pessoa. Né? Porque vamos supor que você queira montar um curso de churrasco e aí você monta lá, o seu serviço é de churrasco e aí você está vendendo, né? E aí você não faz esse trabalho aqui, você começa a anunciar, começa a produzir conteúdo e etc, tal, 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 tal. Só que você começa a atrair vegano, por exemplo. Você começa a produzir conteúdos de veganos, sei lá. Né? Ou seja, você vai estar atraindo uma audiência que não está alinhado com isso aqui. Né? Você vai estar mostrando os seus anúncios para uma audiência que não está nem aí para isso aqui. Porque, pô, que vegano que vai comprar um curso de churrasco? Pô, nenhum. Que vegano que nem. Saca? Né? Então você precisa estar alinhado. O cliente, ele vai estar, o seu serviço vai estar alinhado com o público fascinado, os seus anúncios vai estar ligado com o público fascinado e os seus conteúdos gratuitos vão estar alinhados com o seu produto fascinado, né? Com o seu cliente fascinado. Muitas pessoas não conseguem conversão, né? Não conseguem vender ou não conseguem o engajamento que sonha lá no Instagram e etc. Porque o produto não está alinhado com a pessoa, né? Ela vende hipnose, ou melhor, ela vende a cura para a cura, ó. Ela vende o tratamento para ansiedade, mas ao invés de postar isso, ela fica postando frase de teórico famoso. Ao invés de postar o conteúdo, ela fica viajando na maionese. Ao invés de postar, sabe? Ao invés de resolver o problema da pessoa através do conteúdo gratuito, ela fica postando bom dia, né? Então o conteúdo ele está muito atrelado a isso. E é por isso que está aqui, ó. Encontrar essa pessoa está diretamente ligado à sua taxa de conversão, ao que você entrega no final e ao valor do seu produto. Então, assim, a fase 2 ela para mim é um dos principais pilares. É um dos principais pilares, tá? Se você não tem isso aqui bem definido, você vai ter um produto confuso, um serviço confuso, e você vai ter também uma comunicação confusa. Isso aqui é o pilar para você ter uma comunicação clara e um serviço bom. Né?
Deixa eu ver o que mais que está aqui. Ó, se você mostra os seus anúncios para pessoas fascinadas no que você entrega, você tem mais chance de converter, óbvio. Se eu mostro o meu anúncio para pessoas ansiosas, vamos pegar aquele perfil que eu desenhei aqui, né, na primeira fase, né? O psicólogo, perdão, o hipnoterapeuta que trata mulheres ansiosas, né, que têm ansiedade pós-parto, né? Se ele mostra o anúncio dele para homens, pô, né, não vai converter ninguém. Se ele mostra para mulheres, no geral, tem um pouquinho mais de chance de converter. Agora, se ele mostra o anúncio dele para mulheres que têm ansiedade pós-parto, que acabaram, né, que estão passando por isso, pô, a chance dele converter é muito maior, tá? Então, de novo, o público está ligado à tua conversão. Tá? A mesma coisa é com anúncio, mesma coisa é num vídeo de vendas, mesma coisa é no conteúdo, tudo isso aqui. Entendendo exatamente o que essas pessoas necessitam, você terá que fazer algumas adaptações no seu serviço, né? E aí está muito ligado com a fase 3, né? Você vai precisar mudar algumas coisas no seu serviço, melhorar algumas coisas no seu serviço para conseguir entregar o que essa pessoa aqui precisa, tá? Então, por exemplo, uma das coisas é você parar de atender um determinado público, né? Se você resolver focar em mulheres, por exemplo, talvez você precise parar de atender homens. Para quê? Para você ter um posicionamento mais claro, para você passar mais tempo com mulheres entendendo o que elas fazem, né? O tempo que você gasta com atendendo homem, você usa estudando, aperfeiçoando as suas técnicas e atendendo outras mulheres, né? Então, talvez, não estou dizendo que vai precisar fazer isso, mas eu estou dizendo que talvez algumas coisas você deixe de fazer, né? Outras coisas você tem que acrescentar no seu serviço, enfim, mas isso a gente discute bem na fase 3, tá bom? Ponto 3 aqui, ó. E já que essas pessoas são fascinadas pelo tipo de terapia que você entrega, fica mais fácil cobrar um valor mais alto. E aí, de novo, ó, isso aqui também está muito ligado ao preço, né? Não adianta eu vender picanha a R$ 10 para vegano, ele não vai comprar. Por mais barato que seja, por mais de qualidade que seja, vegano não vai comprar, porque ele não tem interesse, né? Então, aqui, agora quando a carne é boa, né, pro cara que é fascinado em churrasco, ele não se importa muito, né? Ele vai e paga, pô. Né? Se é um cara muito doido, tem condição de pagar, claro, também. Aqui, esse ponto 3 está falando disso, né? Se você está entregando, o que que essa terapia, pensa na clínica que eu descrevi aqui, era que eu estava falando, né? Essa mulher que ela sofre de ansiedade pós-parto e ela está passando por isso nesse momento, o que que ela vai preferir? Ela vai preferir o hipnoterapeuta que resolve todos os problemas da humanidade ou ela vai preferir aquele cara que resolve só o problema dessas mulheres? Né? Ela vai preferir isso, o cara que resolve o problema só dessas mulheres. Está muito ligado com a posição do mercado. Né? Então, assim, tá vendo que uma coisa liga a outra, né? E é por isso que o CEPT ele é tão bem construído e ele funciona tão bem, cara, porque uma coisa alimenta a outra, né? Quando eu entendo isso aqui, eu tenho um norte para entender isso aqui. Quando eu construo isso aqui alimenta isso aqui, e esses dois aqui me prepara para a fase 3, que é a fase de ajustar o produto, né? Que é o que a gente vai ver agora, inclusive. O que, que é a fase 3, né? Adequar o seu tratamento para a resolução do problema da persona, ou seja, do cliente fascinado, né? Então, adequar o seu tratamento para a resolução do problema da persona que você definiu e ser capaz de cobrar o preço necessário para faturar os 10K com terapia. Então, vamos lá. Primeiro, o seu serviço, ele não é mais um serviço genérico, ele é um serviço que resolve um determinado problema. E para resolver determinado problema, ele precisa ter uma determinada estrutura, ele precisa ter uma determinada técnica. Você vai estudar coisas que talvez você não está estudando, você vai preparar o seu ambiente para um tipo de abordagem, etc. Né? Então é isso, você vai adequar o tratamento para resolver o problema que você encontrou aqui, né? O problema, na verdade, que você vem criando aqui, né? Na fase 1, na fase 2. Então, ó, a sua preocupação agora na fase 3 é fazer esse ajuste. E aí, existe um preço, né? Ou na verdade, assim, não existe um preço específico, mas quanto mais caro você consegue cobrar pelo seu serviço,
né? Mais fácil fica de você bater os 10K no mês, concorda? Vai ser muito mais difícil você bater os 10K cobrando R$ 50 por sessão, por exemplo. Vai ser muito difícil. Então, se você consegue cobrar 200, se você consegue cobrar 300 por sessão, e tem os cachorros latindo aí, eu não sei se está atrapalhando, mas assim, se você consegue cobrar 100 por sessão, se você consegue cobrar 200 por sessão, fica mais fácil de você vender a terapia, né? De você bater os 10K. Então, se você definiu, né? Se você cobra o preço certo, né? Ou seja, um preço alto, 200, R$ 300 por sessão, fazer os 10K fica mais fácil, né? Então, ó, nessa fase aqui, fase 3, né, a pessoa está preocupada com o quê? Em fazer a precificação correta para serviço de terapia. É nisso que a pessoa está pensando, como é que eu precifico para conseguir os 10K. É isso. Outra coisa que ela está pensando, repara que não está pensando na fase um, não está pensando em conteúdo, na fase 2 não está pensando em conteúdo, anúncio, não está quebrando essas cabeças com essas coisas. Na fase 3 não está pensando em nem outra coisa, ela está focada em resolver o serviço dela, ela está focada nisso. Né? Na fase 2 ainda, então ela está focada em aumentar a percepção de valor da sua terapia, aumentando o desejo de contratação, mesmo que o preço seja alto. Então, assim, quais elementos de valor ela vai acrescentar, e eu ensino isso aqui com detalhe, obviamente, quais elementos de valor ela vai acrescentar dentro da entrega dela, dentro do serviço dela, para que ela consiga cobrar 200, R$ 300 uma sessão, por exemplo, e ainda assim conseguir cliente. Né? Então você faz isso como? Você faz isso melhorando seu produto, você faz isso melhorando a sua copy. Né? E aí tem uma discussão, a diferença de valor e preço, mas não vou entrar nisso agora só para não estender muito. Né? Mas se eu clicasse aqui, vocês iam ver o quanto essa aula aqui de serviço é grande. Né? Porque a aula de valor é gigantesca. Né? Só a aula de valor é muito grande. Geração de resultado e ciclo vicioso da venda, né? Isso aqui é muito legal, né? Esse ciclo vicioso da venda, né? Porque a pessoa ela tá focada em gerar resultado. Quando você está focado em gerar resultado, naturalmente você vende mais para essa mesma pessoa, né? E e aí vira um ciclo vicioso de venda, né? Porque além de essa pessoa comprar de você de novo, né? Ela tende a também te indicar para outras pessoas, né? Fica mais barato o seu serviço, né? Mais barato assim trazer novas pessoas, né? Você acaba o boca a boca aqui faz sentido, né? Mas não é um boca a boca construído na sorte, é um boca a boca aqui que faz sentido, né? Beleza? Então, essa parte aqui é a parte de ajustar serviço, né? Então, vamos recapitular, ó. Primeira coisa que você vai fazer, então, se você é uma pessoa que aplica o CPT, né? Você vai pegar a tua parcela do mercado, você vai definir isso. Depois, você vai definir qual que é o cliente fascinado pelo que você entrega. Depois, você vai fazer os ajustes necessários na sua terapia. E aí você vai para a fase 4, né, que é atraindo o público certo. Na fase 4 entra os anúncios, pô. Né? Primeiro, você precisa saber construir pontes que conectam o seu cliente fascinado com o seu serviço. Ou seja, você tem o cliente fascinado, olha só como que as coisas tipo, são muito bem construídas dentro do CEPT, cara. Ó, você tem o cliente fascinado, você tem o ajustando o serviço. E aí vem a ponte, o que vai ligar os dois. Né? E o que vai ligar os dois? São duas coisas: anúncio e conteúdo gratuito. Né? Conteúdo gratuito você vai fazer na fase 5. Né? Você vai focar em conteúdo gratuito só quando você já estiver vendendo. Né? Isso aqui é uma outra coisa. Então você vai fazer anúncio. Né? E aí tem tipos de anúncios para você fazer. Né? Não é só sair chutando de qualquer maneira também. Tem tipos de anúncio para você fazer. Vão ter anúncios que você vai fazer para gerar relacionamento com esse cliente aqui. Vai ter anúncio que você vai fazer para você vender para essa pessoa aqui. Vai ter anúncio que você vai fazer para trazer essa pessoa para o seu perfil. Vai ter anúncio, enfim, vai ter tipos diferentes de anúncio. Né? Conteúdo gratuito, então, na fase 5. Quando você tiver
vendendo já, né? Pô, já tô com uma base legal, aí você gasta tempo aqui na fase 5. Por quê? Provavelmente você já se você já estudou um pouquinho de marketing, provavelmente você já produz conteúdo gratuito. E você sabe o tempo que leva para fazer um carrossel, você sabe o tempo que leva para editar um vídeo, você sabe o tempo que leva para fazer essas coisas. Se você tem dinheiro, se você está vendendo e você tem dinheiro, você consegue terceirizar isso daqui. Então, ao invés de você tirar tempo do seu dia a dia para fazer isso aqui, você coloca outra pessoa para fazer isso aqui. Então, você contrata um copywriter para escrever para você. Você contrata um social media para cuidar para você. Cuidado com social media, tá? Muito cuidado. Aprenda a escolher social media. Né? Inclusive, tive até uma ideia aqui, eu vou colocar uma aula dentro do CPT falando sobre social media. Escolha bem, tá? Às vezes mais atrapalha do que ajuda. Então, assim, escolha, você vai colocar um social media, você vai colocar uma pessoa do tráfego, porque você vai ter dinheiro para conseguir bancar essas coisas, né? Então, essa é a ideia. Primeiro você vende, depois, ao invés de você ficar produzindo conteúdo gratuito, você coloca outra pessoa para produzir conteúdo gratuito para você. E o seu foco fica onde? Enquanto essa outra pessoa está produzindo conteúdo, o seu foco fica em gravar os anúncios, o seu foco fica em fazer atendimento, o seu foco fica na parte estratégica, que é onde o seu foco tem que estar. Beleza, então quando você consegue a grana para pagar essas pessoas ou você mesmo fazer, né? Aí você vai para a parte do crescendo a audiência, né? Que eu não coloquei aqui, ó, mas é basicamente a produção do conteúdo. Produção do conteúdo. Né? E tem uma coisa dentro do. E aí o conteúdo aqui a gente vai para toda a rede social, né? Pô, Instagram, vai para Facebook, vai para Twitter, vai para TikTok, vai para YouTube, vai para onde você quiser. Que aí o foco é crescer a audiência, né? E aí dentro do conteúdo, a gente vai ficar tudo verdinho, vai ficar feio pra caramba, mas tudo bem. Dentro do conteúdo, a gente vai ter conteúdo para atrair novas pessoas, que são, tipo, exemplo bobo, tá? Mas é tipo aquelas dancinhas bobinhas. Não tô dizendo que você vai ter que fazer dancinha, não, pelo amor de Deus. Né? Então, tipo, dancinha, são os conteúdos mais bobinhos, tá? É, com conteúdo, mas são conteúdos mais bobos. De novo, se você não gosta de fazer dancinha, não se preocupe, não é dancinha que você vai ter que fazer. Relaxa, respira, fica tranquilo, tá? Não é isso que significa conteúdo bobinho para atrair pessoa. Tem outro tipo de conteúdo. Fica tranquilo. Atrair novas pessoas e vai ter conteúdo de relacionamento e vai ter conteúdo de venda. Então repara que não é sair colocando bom dia, fazendo coisa de qualquer maneira. Tem um funil aqui, né? Se você reparar, tem um funilzinho de venda. Você atrai pessoas, se relaciona com elas e vende. Atrai pessoas, se relaciona com elas e vende. Então, assim, tem uma estratégia por trás. Tem uma maneira de fazer conteúdo, né? E aí, é por isso que você precisa estar bem para depois ficar focando nessas coisas aqui, tá? Você fica na parte estratégica, né? O seu negócio, né? Você como líder, né, da parada é parte estratégica, né? Isso aqui você coloca outra pessoa. Quer dizer que você precisa colocar outra pessoa para fazer? Não, você pode fazer sozinho. Mas o CEPT é pensado nisso, para você conseguir a grana para terceirizar para outra pessoa, né? Afinal, pô, tu tem que atender e ainda tem que ficar dando uma de blogueira, é difícil, né? Então, se você tem outra pessoa para fazer, fica mais fácil. Então, atrair novas pessoas, relacionamento e venda. Na verdade, isso aqui eu nem podia estar entrando muito, já estou antecipando as coisas aqui, tá? Mas é esse tipo de conteúdo que você vai fazer. E tem uma outra coisa que vai te ajudar muito na produção desse conteúdo, que são o que eu chamo de 3 dores emocionais do cliente fascinado. Isso aqui não dá tempo de eu entrar aqui, tá? É gigantesco esse conteúdo, mas é
meu, é o responsável por eu escrever tanto anúncio bom, é o responsável por eu entender tanto a minha persona, é o responsável, sabe, porque eu entendo isso aqui, as três dores do cliente fascinado. Na verdade, eu não gosto nem de chamar de dores, eu gosto de chamar de problema, né? Os três problemas do cliente fascinado, beleza? Então, a gente fecha a fase 5. E aí, o que, que vai acontecer aqui? Né? Aqui é onde que você vai ganhar volume. Né? Na verdade, aqui na fase 4 já é bem provável que você esteja perto aqui dos 10K. Né? Bem provável. Tá? Com isso aqui, ó, sem ficar produzindo conteúdo, com isso aqui, você consegue, fazendo os anúncios do jeito certo, né? Do jeito que a gente ensina dentro do CPT, você já consegue esses 10K mês aqui, porque não é difícil, porque você aprendeu, construiu um bom serviço, aprendeu cobrar o valor certo, consegue cobrar esse valor certo, sabe como cobrar esse valor certo, vende para a pessoa certa, está dentro do mercado certo, está fazendo a ponte da maneira certa. Isso aqui é questão de tempo e não é muito difícil, tá? Isso aqui vai fazer você gastar menos dinheiro nisso aqui. Né? Por que, que é bom ter a fase 5? Porque anúncio precisa de grana, pô. Conteúdo se espalha naturalmente às vezes. Né? Você vai precisar colocar grana no conteúdo também, obviamente, mas conteúdo ele se espalha naturalmente, ele aumenta ali o seu relacionamento. Né? Fica mais barato, você paga menos para trazer novas pessoas. Né? Então, assim, é bem provável que você consiga aqui os 10K, mas isso aqui só vai dar uma reforçada, tá bom? Você vai ver que 10K depois é muito fácil. Tanto é que eu acho essa promessa aqui de fature 10K com terapia, eu acho essa promessa fraca, eu acho até uma promessa fraca, sendo bem sincero, porque é um valor que você vai ver que é muito fácil de conquistar, tá? Então, aí a gente chega na fase 6, beleza, conseguiu os 10K. E aí você vai dar o próximo passo, né? Que é crescer isso, escalar isso, deixar isso aí maior. Mas isso é papo para um outro vídeo, para uma outra aula, para um outro momento. Isso aqui não é nem papo para quem é aluno do CIPT, tá? Enfim, antes de dar um grande passo, né, você precisa dar um primeiro passo. Né? Então, antes de tudo, antes de você fazer a fase 1, antes de você fazer a fase 2, antes de você fazer a fase 3, antes de você fazer a fase 4, fase 5, fase 6, né? Antes de tudo isso, você precisa dar um primeiro passo. E o primeiro passo é se tornar aluno do CEPT. Né? Porque, pô, esse aqui é o mapa. Né? Mas tem o treinamento fechado, pô, tem, né? Você consegue aprender persona na internet, tu consegue aprender aqui parcela de mercado na internet, eles vão chamar de nicho, você consegue propor essas coisas aqui, você consegue, aqui não tem nada revolucionário, tá? O CEPT não é revolucionário, o CEPT, ele é simples, tem um copywriter famoso que ele diz assim, ó, às vezes, a maneira mais fácil de vender um cavalo é falar, vende-se um cavalo. Né? Ou seja, às vezes as pessoas elas querem fazer tanta frescura, quer virar tanto mortal para trás, fazer tanto malabarismo, e esquece de fazer o básico. O CEPT é o básico organizado bem feito. É o básico organizado bem feito. Se você fizer o básico com consistência, de maneira organizada, não tem como. Né? Tem uma outra frase famosa que diz que o jeito mais fácil de sair da média é você ser médio com consistência. Então, seja médio com consistência para sair da média. O problema dos terapeutas é que eles querem fazer coisa avançada, quer fazer coisa difícil, né? E o CPT não, o CPT é simples, né? É claro que é muito mais profundo do que isso, tem como fazer cada uma dessas coisas, tem a minha visão de cada uma dessas coisas, coisas que, é claro, muito da minha visão vocês não vão encontrar para fora porque é minha visão, mas a essência do conteúdo você encontra, né? Mas é o básico, é o básico. Né? Então, às vezes, a maneira mais fácil de vender o cavalo é você falar, estou vendendo um cavalo, pô, vende o cavalo aqui, ó, tá à venda. Né? Então, você precisa se tornar aluno do CEPT. E o que é o CEPT? O CEPT é um treinamento online. Né? Acho que você já deve estar acostumado com isso, com treinamentos online. Né? Então, o CEPT é mais um desses treinamentos. Ele está
lá na Hotmart, né? Então você também provavelmente já deve conhecer a Hotmart. Ele está lá na Hotmart, está hospedado lá. Cada módulo do CPT é uma fase, né? Então dentro do CPT vai ter um, vai ter dois, vai ter três, vai ter quatro, vai ter cinco módulos e vai ter um módulo extra que são os módulos de dúvidas lá dos alunos, né? Então, o CPT ele não é um curso longo, não. E não é um módulo, tipo, ah, pô, tem cinco módulos, seis módulos, Gabriel, cheio. Não, é prático, é pontual, né? Então não é longo, mas é profundo, é prático. Não é um curso teórico, eu não vou ficar te explicando conceito, eu não vou ficar dizendo para você a história do termo, de como o termo surgiu e etc. Né? Uma das coisas que eu mais me arrependo na vida é de ter feito a pós-graduação em marketing digital e a pós-graduação em publicidade e propaganda. Gastei mais de 2 contos para aprender conceito, aprender história, saber de onde veio e etc. E nada prático, nada que eu pudesse executar de verdade. Foi bom, pô, me trouxe várias referências e etc. e tal, mas na hora de executar, né, não. Né? Então é um negócio prático, tem tarefa, tem checklist para você preencher, mostrando, ó, você está aqui, você está assado, o que você tem que fazer agora é isso, o que você tem que fazer agora é assado. Afinal, é um método, né? É um método e ele foi desenhado para ser um método. Então, é prático, tá bom? Quanto custa o CEPT? O CEPT, ele custa R$ 497, 12 vezes de não sei quanto, você consegue parcelar em 12 vezes, tem boleto, tem Pix, tem parcelamento em 2 cartão, tem a carambada toda lá, tá? R$ 497 é o valor dele à vista, né? Se o CEPT te trazer um cliente, já é lucro. Se você aplicar o CEPT e o CEPT te trazer um cliente, já é lucro. Né? Porque se você cobra R$ 300 por sessão, R$ 200, se você aprender, né, a cobrar R$ 200, R$ 300 por sessão, 2 sessões que você conseguir vender, para a mesma pessoa já pagou o CEPT. Né? Ah lá, vamos supor que você seja mais acanhado com o preço, cobra R$ 150. Né? Um mês ali, 4 sessões, já pagou o CPT. Né? Vai dar 600 pila, isso já pagou o CPT. Então, uma pessoa paga o valor do CPT. Uma pessoa. Não precisa de milhares, não. O resto que você conseguir na tua vida, graças ao CPT, já é lucro. É lucro. E aí é um lema, né? Se você aplicar o CPT e trazer uma pessoa, é só você aplicar de novo, você traz mais uma. Aplica de novo, você traz mais uma. Aplica de novo, você traz mais uma. O bom do CPT é que você não precisa ficar aplicando tudo. Né? De novo, o que você vai aplicar? Isso aqui você monta, isso aqui você monta, montou, tá pronto. Montou, tá pronto. Montou, tá pronto. O que você vai ficar repetindo aqui? Isso aqui, ó. Isso aqui, né? E aí, se você quiser, para aumentar mais ainda, né, e ficar mais barato, isso aqui, produção de conteúdo gratuito. Né? Então, o que você vai ficar repetindo? Anúncio, conteúdo, anúncio, conteúdo, anúncio, conteúdo, tá? E aí você vai trazer. Então, uma pessoa paga isso aqui, tá? Você tem os 7 dias de garantia tradicional. Então, se você entrar dentro do CPT e não gostar, olhar e falar assim, nossa, é uma droga, isso aqui não vai me ajudar em nada, papapi, papapá, não gostei, né? 7 dias de garantia. E aí a gente devolve todo o seu suado dinheirinho, tá bom? Então esse é o CPT, tá? Agora é só você clicar no link que está embaixo desse vídeo aí e garantir o seu acesso ao CPT, tá? Não tem escassez, não tem bônus, não tem aquela frescurada toda, não. É isso, tá? E é isso, por que que é isso? Porque eu acredito no valor do CPT, né? Eu sei que se você aplicar o CPT, fazer do jeito que eu estou falando para você fazer, isso aqui é consequência, tá? Do mesmo jeito que eu tenho certeza que se eu falar para você, come 10 BK, toma 10 litros de coca, come 15 pudim, enche a cara de milkshake e fica sem andar por 2 semanas. Eu sei que a consequência vai ser que vai dar muito ruim.
você vai ficar doente, sedentário e gordo, tá? Então, consequência, beleza? O CPT é isso. Eu sei que se você definir a sua PM, eu sei que se você fazer o cliente fascinado, eu sei que se você ajustar o preço do serviço, eu sei que se você atrair o público certo, eu sei que se você crescer a audiência, eu sei que você vai faturar os 10K.